Item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Continuação. Resulta de tudo isso uma verdade capital. É que quem quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e sancionadas, poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Disso resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sob os pontos da doutrina ainda não elucidados não seriam lei, porquanto ficariam isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão com todas as reservas e a título de informação. Daí a necessidade de se ter na sua publicação a maior prudência, e no caso em que se acreditasse dever publicá-las, importaria não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todos os casos necessidade de confirmação. É esta confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem, nas suas revelações, com extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo, e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas, que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seu concurso. Mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem o contrário alhures, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só, ou quase só, na sua opinião. Ora, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-la senão sob seu ponto de vista e aconselham a esperar sua confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se opera. São mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade, e é útil que eles ocorram no princípio para que as ideias falsas sejam mais prontamente desgastadas. Os espíritas que disso concebessem alguns tremores devem estar, pois, tranquilizados. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não é a opinião de um homem que se deverá aliar-se, mas à voz unânime dos espíritos. Não é um homem, não mais nós que um outro, que fundará a ortodoxia espírita. Não é tampouco um espírito vindo se impor a quem quer que seja, é a universalidade dos espíritos se comunicando sobre toda a terra, por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, por isso não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. É diante desse poderoso aerópago que não conhece nem os conciliábulos, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar as dissidências e dará razão ou não a quem de direito. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu,
Que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que a gota d'água que se confunde no oceano, menos que a voz da criança abafada pela tempestade. A opinião universal eis, pois, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais, se uma delas é verdadeira. Não tem senão seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, e está aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se desenha. Ora, este século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho, de maneira a dissipar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sobre a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso, aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício certo do sentido no qual se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comuniquem. É um sinal não menos certo daqueles dos dois sistemas que dominará.